90% das tretas que rolam em baladas poderiam ser evitadas de acordo com o comportamento da mulher. Eu sou cantora, então eu vivo todos os dias praticamente em bares e baladas e vou analisando o comportamento humano em si. Inclusive gosto muito de estudar sobre isso com livros, etc e tal. E o que eu vou falar agora pode parecer polêmico. Não estou aqui sendo machista, estou aqui inclusive com o intuito de alertar, porque eu entendo que tem mulher que não tem maldade, mas tem outras que parece que fazem de propósito. O homem, ele só vai te respeitar e entender o seu não quando o seu não for muito claro. Não quero. E aí ele vai entender, a não ser que ele seja um criminoso babaca e não vai levar em consideração o que você falou. Agora, se o cara chegou em você, você tá acompanhada, foi, ai não, é que eu tô com uma pessoa aqui. Ele vai levar a sério você falando dessa forma? Não vai. E aí que vai acontecer a merda. Em 99,9% dos casos, as tretas poderiam ser evitadas se as mulheres fossem mais incisivas e falassem, não, eu não quero, sai daqui. É pra falar sério, é pra falar brincando. É uma igual criança. Se você falar, você quebrou esse copo, não pode quebrar o copo. A criança vai levar a sério? Você quebrou o copo, agora você... Então acredite, na maioria dos casos, eles entendem quando você fala, sério, não quero, ele vai sair. A não ser que seja um babaca que fique ali insistindo. Aí sim, o homem que está acompanhado de você tem que tomar iniciativa e te proteger, porque esse cara é uma provável ameaça para a integridade da mulher naquele momento. A mulher falou não e aquele cara não saiu dali, aí sim, algum homem tem que intervir porque pode ser perigoso para ela. Mas na maioria dos casos, você sendo incisiva, séria, não quero, ele vai sair. Quando for dar um fora em um cara, você não quer aquele cara, não fica de risinho, não fica de gracinha com ele, porque ele vai entender exatamente o oposto. Seja o mais séria, o mais imponente, o mais incisiva possível para evitar certos tipos de coisa. Aí você vai me falar, não, mas o não é não. Sim, o não é não, mas até no reino animal, desde que o mundo é mundo, o macho vai abordar a fêmea. Isso, tudo bem que hoje em dia os tempos estão mais modernos, mulheres chegam nos caras, mas desde que o mundo é mundo não é assim que funciona. O homem que vem, o homem que aborda. Se você for assistir Animal Planet, pode perguntar pro Richard Rasmussen, pra quem você quiser. Se o leão chegar ali querendo a casa lá com a leoa, ela não quer, o que ela faz? Ela taca ele um tapão no meio do pé da orelha dele, ele sai. É isso. Se você for incisiva, ele vai entender, a não ser que ele seja um... Aí você chama alguém pra te ajudar, você liga pra polícia, faz alguma coisa. Alan Roger Curry, autor de Mode One, Deixe as mulheres saberem o que você realmente está pensando, provavelmente concordaria bastante com o cerne da mensagem dessa mulher, mas com algumas ressalvas importantes e uma virada de perspectiva mais centrada no lado masculino e na comunicação direta. O foco principal do livro dele é incentivar os homens a serem extremamente diretos, honestos e sem medo ao expressar intenções românticas ou sexuais com mulheres desde o início, o que ele chama de comportamento modo 1. Ele critica duramente os homens que usam modo 2, ser o cara legal e indireto, cheio de papo furado, elogios e indiretas para evitar rejeição. Porque isso gera confusão, manipulação e perde tempo. Agora, aplicando ao vídeo dela. Ela diz que 90% das tretas poderiam ser evitadas se a mulher fosse mais incisiva, séria e direta ao dizer não quero, sem risinhos, gracinhas ou ambiguidades. Curry aplaudiria isso com força. Ele enfatiza que ambiguidade e sinais mistos, especialmente de mulheres que ele chama de manipuladoras ou perdedoras de tempo, como as falsas puritanas, que fingem desinteresse mas gostam da atenção, são o maior problema nas interações. Para ele, quando uma mulher não é clara e direta no não, ela contribui para prolongar interações que não levam a nada e frustram um homem. A analogia dela com criança, homem é igual criança, precisa falar sério para entender. E com reino animal, leoa dá tapa no leão para ele sair, seria algo que Curry veria como uma forma crua, mas válida de ilustrar que comunicação direta e assertiva é essencial. Ele mesmo promove que homens precisam ser ousados sem medo e diretos, e que rejeições claras são melhores do que joguinhos.
Ele diria que o mesmo vale no sentido inverso. Mulheres que dão não mole, com sorriso ou hesitação, estão basicamente convidando o homem persistente, ou babaca, como ela diz, a continuar, porque o cara interpreta como teste ou falta de firmeza. Ela reforça que não é não, mas tem que ser dito de forma imponente e séria, e insistência após isso é sinal de ameaça real, chamar alguém ou polícia. Aqui, Curry concordaria 100%. Ele diz que rejeição direta e imediata é o melhor filtro. Para ele, se um homem usa Mode 1 e houve um não claro, ele aceita na hora e segue em frente, sem drama, sem ficar de friend zone ou comprando drinks por horas. Mas, se a mulher não é clara, o homem em modo 2 fica ali insistindo por medo de rejeição, criando exatamente as tretas que ela descreve. Onde ele provavelmente discordaria ou adicionaria uma camada crítica. O texto dela coloca quase toda a responsabilidade na mulher. O comportamento da mulher evita 90% das tretas. Curry viraria o jogo e diria: a maior parte da culpa é dos homens que não são diretos desde o início. Se o homem chegasse em Mode 1, exemplo, oi, te vi aqui e achei você bem atraente, quero te levar para casa hoje à noite e te comer gostoso. Ele filtraria rapidinho quem está interessada de verdade versus quem só quer atenção e ter o ego inflado. Muitas tretas que ela vê em bares não aconteceriam, porque o cara em Mode 1 sairia de cena em 30 segundos se ouvisse um não, sem ficar insistindo ou virando babaca. Ele criticaria a ideia implícita de que homens são como crianças ou que precisam ser educados com um tapão. Para Curry, homens maduros e confiantes entendem um não, mesmo que venha suave, mas o problema real é que muitos homens têm medo da rejeição e fingem não entender sinais ambíguos para prolongar a interação. Resumindo, Alan Roger Curry diria algo assim: essa mina está certa em 80–90%. Mulheres precisam ser diretas e sem rodeios no não para evitar confusão e escalada. Sinais mistos, risinhos e eu tô acompanhada suave só alimentam os manipuladores e os caras legais frustrados. Mas o verdadeiro problema começa com os homens. Parem de ser Mode 2, sejam Mode 1 desde o segundo 1. Sejam honestos sobre o que querem, ouçam um não claro e sigam para a próxima. Assim, 99% das tretas evaporam, porque ninguém perde tempo com joguinhos. No final, tanto homem quanto mulher ganham com comunicação crua e sem medo. Ele veria o texto dela como um alerta útil do ponto de vista feminino, mas incompleto sem enfatizar que os homens também precisam parar de ser covardes na abordagem. 3, 2, 1. Que qualidade você tem? O que você tem para oferecer a uma mulher que estiver interessada em um relacionamento sério? Eu não quero oferecer nada, eu quero só mais uma aventura. Uma aventura. Só aventura, não. O casamento hoje em dia é falido. Falido hoje em dia o casamento.